para ver, professora. Tranquilo. Bom, pessoal, então vamos recordar aqui na última aula nossa, nós estamos falando exatamente isso aqui, ó, né? Nomenclatura de substâncias ácidas, né? Segundo o conceito de Arrhenius, que foi o conceito que nós trabalhamos com vocês, né? O que era um ácido, o que era uma base, né? Só recordando o que era um ácido, segundo Arrhenius, era o que mesmo? Toda substância que precisava de quê? Água, e aí em meio aquoso, né? Sofre o quê? Ionização, e tinha como resultado dessa ionização o íon hidrônio hidroxônio, o H3O+. E a mesma coisa, a gente trabalhou também o conceito de base de Arrhenius, né? Que era o que? Toda substância que em meio aquoso sofre dissociação. E tem como resultado dessa dissociação, né, o íon hidroxila, ou seja, o ânion, né, hidroxila ou OH-, ou oxidrila também, são nomenclaturas sinônimas. E aí a gente começou a introduzir a nomenclatura de ácido, inicialmente. E dentro dos ácidos, a gente começou a falar dos ácidos que não apresentavam o oxigênio na sua molécula. Não foi isso? Como era chamado esses ácidos que não apresentam o oxigênio na sua estrutura? Alguém se lembra? Hidrácidos, né? Hidrácidos. E esses hidrácidos, esse grupo de hidrácidos, para que a gente dê nome a eles, era simples, né? A gente sempre tem que falar a palavra o quê? Falamos a palavra ácido, né? Então nós nunca podemos esquecer da palavra ácido, o nome do ânion que está ligado, mais a terminação, né? O sufixo, né? Terminação, sufixo hídrico, né? Que a gente até destacou aqui. Então, o ânion tinha o sufixo eto e o ácido tem o sufixo hídrico, ou seja, o ânion que está dando origem àquele ácido. Ok? Foi isso que nós trabalhamos? Aí ficou cloreto, ácido clorídrico, brometo, ácido bromídrico, iodeto, ácido iodídrico, fluoreto, ácido fluorídrico, né? Tranquilo? Bom, agora a gente começa trabalhando um outro grupo de ácidos que eu vou até apagar aqui, para poder destacar de novo, vocês me acompanham, um outro grupo de ácido, ó, HNO3, em meio aquoso, é uma substância ácida segundo Arrhenius, né? Exatamente para aquela condição, sofre ionização. H2SO4 também em meio aquoso, então não posso esquecer dessa palavrinha aqui, né? Aquoso, também é um ácido, HNO2, H2SO3, HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. O que todas essas substâncias aqui que nós dissemos que são ácidas em meio aquoso, então eu preciso da água, né, Johnny? Como se você colocasse semana passada, fator limitante, né, do conceito de Arrhenius é porque eu preciso sempre ter a presença da molécula de água. O que elas têm de especial, essas moléculas aí? Ou melhor dizendo, o que elas têm em comum em todas elas? Desde o HNO3, que eu citei, até o HClO4. Elas estão em meio aquoso. Sim, além de ela estar em meio aquoso, isso é para ser o conceito de ácido, para ser ácido, segundo Arrhenius. Além da questão aquosa, o que elas têm em comum na estrutura da molécula? Com relação aos átomos presentes. Não, todas têm hidrogênio, porque o hidrogênio vai, em meio aquoso, vai... o hidrogênio. Né, ionizar. Então, para ter esse ácido, tem que ter essa presença do hidrogênio, porque senão ele não vai ligar com a molécula de água e não vai formar o H3O+, o íon hidrônio hidroxônio. Mas, além disso, o que elas têm em comum? Quem que repete em todas as moléculas aqui? Oxigênio? Oxigênio. E quando nós falamos, né, na semana passada, do HCl, do HBr, do HI, do HF, que eram os ácidos chamados hidrácidos, né? Então, esses eram os classificados como o quê? Ixi, não estou com caneta, né?
Não tem jeito de escrever, não. Nossa Senhora. Hidrácidos, né? Hidrácidos. Esses hidrácidos eram os ácidos que não tinham oxigênio. E agora esses são ácidos, só que apresentam um átomo de oxigênio na molécula. Então, nesse caso, agora eles deixam de ser hidrácidos, é um outro grupo de ácidos, eu chamo de oxiácidos. Então, o que seriam os oxiácidos? São os ácidos que apresentam oxigênio na molécula. Certo? Então, oxiácidos, né? São os ácidos que vão apresentar, então, o átomo do elemento químico oxigênio na molécula. E aí, como é que eu vou fazer para dar nome? Já não segue aquela regra de nomenclatura dos hidrácidos, que era simples. Eu troco, então, a terminação eto do ânion correspondente por a terminação hídrico, para dar nome ao ácido. Aqui, eu vou ter que também estar ciente do ânion. Olha lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, o HNO3, certo? Bom, quando eu tenho, então, em meio aquoso, o que eu vou ter? É o conceito de Arrhenius. Vamos lembrar. Eu vou formar, então, o quê? O H3O+, que é o que vai caracterizar o meio como ácido, e o hidrônio e o hidroxônio, mais o quê? O NO3-, que é o ânion correspondente. Como que é a nomenclatura desse ânion? Tem nitrogênio, então vem de Ni. Ni, só que a terminação aqui eu tenho é o nitrato, é o íon nitrato. O NO3 é o íon nitrato. Ó, então, nitrato. Qual que é esse sufixo do ânion? Olha lá, ato. Certo? Então, o sufixo do ânion é ato. Nitrato. Então, o ácido, né, que deu origem a esse ânion é o HNO3. E esse HNO3, como que eu chamo ele? Eu falo, lembra? Eu falo a palavra ácido, mas, né, eu vou trocar agora esse sufixo ato por ico. Então, vai ficar o quê? Ácido nítrico. É certo, não, gente. Ácido nítrico, é o pinguinho aqui, tá? Ácido nítrico. Então, destacando aqui, ó, de branquinho, ico, ato ico. Então, quando o ânion tiver terminação ato, sufixo ato, o ácido vai ter o sufixo ico. Então, nitrato, ácido nítrico. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Esse aqui, ó, H2SO4. Em meio aquoso, segue também o conceito de Arrhenius, vai formar o quê? O H3O+, mais o ânion correspondente. Opa, SO4 2-. Esse SO4 2- é o ânion sulfato. Sulfato. Olha lá, a terminação o quê? Ato. Sufixo ato. Então, como que eu vou dar nome para o ácido que deu origem a esse ânion que tem a terminação ato? Ele vai, não posso esquecer a palavra ácido sulfúrico. Olha lá o sufixo. Olha o sufixo ico. Ato, ico. Ato, ico. Ato, ico. Qual que é a diferença, então, dessa primeira característica aqui? Lá nos hidrácidos, o ânion que deu origem, que após o processo de ionização, ele vai ter sempre o sufixo eto, e o ácido vai ter o sufixo hídrico.
Nos oxiácidos, o primeiro caso que eu apresentei para vocês, quando o ânion tem a terminação ato, o ácido tem a terminação ito. Tranquilo ou não? Tranquilo, professor. Tá. Ninguém ficou com dúvida? Isso é regra de nomenclatura, certo? Eu tenho que decorar isso? Não, conforme você vai trabalhando, né, você vai fixando isso. Agora, é importante você entender, né, a origem disso no sentido da regra, mas não que você tenha que decorar isso, tá? Tem gente que põe, né, o aluno fica lá, icuato, eto, hídrico, tem até uns negocinho, né, de bico do pato, papapá, que o professor de cursinho ensina. Eu não sou muito fã disso, não. Mas, enfim, são regras, né, que eu vou adquirir essas regras, eu vou absorver a partir do momento que eu vou trabalhando com essas nomenclaturas, que vão fazendo parte do nosso dia a dia. Mas preciso entender essa transição aqui. Até aqui, ok? Tranquilo? Tranquilo, professora. Tranquilo. Então, eu vou pegar... A gente pegou primeiro o HNO3, certo? Eu vou dar uma encolhida nesse texto aqui para poder eu fazer aqui na lousa. Para ficar... Depois eu aumento de novo, tá? Só porque senão não dá para eu trabalhar aqui junto. E não fica legal. Vocês não entendem. Vou pegar agora a mesma composto aqui, ó. Aqui foi HNO3, certo? Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Ó, vermelhinho, porque branquinho não dá pra vocês verem não, né? Consegue ver aí? HNO2. Esse era o HNO3 e esse é o HNO2. Tô pegando o exemplo que tá aqui. HNO2. Meio aquoso. O que diferença tem deste composto aqui, HNO2, para o HNO3? A estrutura da molécula, qual que é a diferença, pessoal? Bom dia, tudo bem com os senhores? Não vou chamar por nome, não, porque já reclamaram, que eu deixo vocês tímidos. Então, eu vou falar pessoal agora. Vou falar por nome. Vou passar um risquinho aqui, assim, ó. Alguém conseguiu ver alguma diferença aí ou não? É o que, professor? Ó, HNO2 e HNO3. Qual é a diferença que tem nessa estrutura molecular para essa estrutura molecular? Tem um Parece átomo a a mais de mesma coisa. oxigênio. O átomo de oxigênio. Aqui eu Aí. tenho 3 átomos do elemento químico oxigênio nessa molécula, e aqui eu tenho 2 átomos do elemento químico oxigênio na molécula. Diminuiu um oxigênio. Então, a gente fala que aqui a gente tem um que é mais oxigenado, e esse aqui a gente tem a substância menos oxigenada. E como é que eu vou dar nome a isso e diferenciar? Ora, a mesma ideia. Esse composto em meio aquoso, né, como está aqui, sofre ionização, vai formar quem? O HNO3+, mais o NO2-. Esse é o ânion, proveniente da ionização desse ácido. Esse ânion, ele tem a nomenclatura, né? É nitrito, ó, nitrito. Ó, professor, tem algo diferente agora. Ito, sufixo ito. Aqui o sufixo era ato. Ué, por quê? Porque é o seguinte, regra de nomenclatura. Nomenclatura tem que ter regra, né? Tem prefixo, tem infixo, tem sufixo, não tem? Tem regra também com relação à oxigenação. Aquele que é mais oxigenado, o ânion mais oxigenado, tem o sufixo ato. Aquele que é menos oxigenado tem o sufixo ito. Então, o ato é o ânion mais oxigenado. O ito é o ânion menos oxigenado. E se o ânion tem a terminação ito,
O ácido que deu origem a ele, né, que no caso aqui, ó, o ácido que deu origem a ele, eu vou falar como? Eu vou falar a palavra ácido e vou falar o nome nitroso. Oso. Mudou um pouquinho. Olha lá. Ânio, que é o mais oxigenado na estrutura, o sufixo dele é ato, e o ácido vai ter o sufixo ico. Então, se for o HNO3, vai ser ácido nítrico. Compostos, né, o ânio oriundo de um ácido menos oxigenado, o ânio tem o sufixo ito, e o ácido terá, então, o sufixo oso, ácido nitroso. Tranquilo ou não? Mais ou menos? Vamos fazer o outro aqui. Ó, vou pegar o exemplo aqui, ó. H2SO3. Ó. H2SO3 aquoso. Qual é a diferença do HSO3 aquoso para o H2SO4 aquoso? É aquela mesma observações que vocês fizeram. No H2SO4, eu tenho 4 oxigênio. No H2SO3, eu tenho 3 oxigênio. Então, o H2SO4 é mais oxigenado. E o H2SO3 é menos oxigenado. Então, em meio aquoso, o que eu tenho? Formação do H3O+, mais o ânion correspondente, SO3 2-. Esse SO3 2- vai chamar como? Sulfito. Olha lá. Ito, da mesma coisa. Nitrito, né? Sulfito, nitrito. E como que vai ser o ácido? O ácido que deu origem a esse ânion. Vou falar a palavra ácido. Mais o quê? Como é que vai ser, pessoal? Sulfuroso. Sufixo oso. Aquela mesma ideia. Ituoso, atuico. Vamos lá, repetir comigo, se vocês entenderem. Quem quer falar? Vocês vão brigar para falar, não. Quem quer falar primeiro? Vou fazer Pode ser eu, professora. Pode ser o seu, Wilker? Pode ser Eu vou fazer o replice primeiro. Eu vou falar e depois você já melhorou, né? Você está bem agora. Eu estou com Tanzal com gripe que tá difícil até de chamar pelo nome. Mas também depois que reclamar que eu fico chamando um só na aula inteira, que eu deixo a turma toda tímida, então eu parei com isso, né? Percebi que vocês ficam todos assim, dizendo, meu microfone. Aí eu percebi que meus filhos, quando estão assistindo aula online, também fala isso, que o microfone deles está estragado. É porque o professor chato fica chamando o tempo inteiro, sabe? Aí eles multam lá o microfone e escrevem lá no chat assim, ó, meu microfone está estragado. Aí eu vou lá e falo, mas cadê? Por que o microfone de vocês está estragado, não está funcionando? Ninguém me falou nada. Aí eu olho lá, não tem nada de estragado. Mas tá bom, né? É porque o professor é chato igual eu, então ninguém quer falar. Voltando lá. Ácidos. Conceito de ácido que nós vimos é o conceito de arrênios. O que é necessário para eu classificar essa substância como ácida? Presença de água. Quando em meio aquoso, se ela ionizar e produzir como resultado dessa ionização o H3O+, que é o majoritário, nós chamamos, não é só esse, mas o majoritário, nós classificamos isso como um ácido. Nomenclatura de ácidos. Primeiro tem duas classes de ácido. Tem os hidrácidos e tem os oxiácidos. O que são os hidrácidos? Não tem oxigênio na molécula. Como que dá nome para esses hidrácidos? Simples. O ânion que dá origem a eles sempre vai ter a terminação eto, sufixo eto.
E o ácido vai ter o sufixo hídrico. Então, hídrico. Isso para hidrácidos. Tranquilo, Wilker? Já estou chamando, né? Tranquilo, Júlia? José, Guilherme, Luiz, João Tranquilo. Vicas, Essa John. parte tá tranquilo, pessoal. Bom, oxiácidos, um pouco mais complexos. Tem que ter oxigênio na estrutura. Os oxiácidos eu tenho 2 níveis. Na verdade, daqui a pouco a gente tem mais outra coisa. Então, vamos lá. Por isso que eu estou recapitulando aqui com vocês. Eu tenho aquele que tem mais oxigênio na molécula e aquele que tem menos oxigênio na molécula. A mesma estrutura, mas eu tenho a mais oxigenada e a menos oxigenada. A mais oxigenada, o ânion vai ter o sufixo ato. A mais oxigenada, o ânion tem o sufixo ato. E o ácido, então, que deu origem àquele ânion, vai ter o sufixo ico. Então, eu vou falar a palavra ácido, o nome, né, do composto em si, mais o sufixo ico. Então, se é o HNO3, ele é o mais oxigenado, vou falar ácido nítrico, ou seja, ato ico, ato ico, ato ico. Ah, e o menos oxigenado? O menos oxigenado, o ânion vai ter o sufixo ito, ito. Então, o ácido que deu origem àquele ânion vai ter o sufixo oso. Então, eu vou falar a palavra ácido, né, o composto que está na estrutura, se é nitrogênio, mais o sufixo oso. Então, vai ficar ácido nitroso. Então, ituoso, ituoso. Então, como é que fica? Eto, hídrico, ato, ico, ituoso. Fechou. Tranquilo? Dúvidas? Estou à disposição. Rapidão, pera. Pode falar, John. Não, rapidinho, senhor. Não... Só terminar de copiar aqui. Ah, tá. Bom, isso é nomenclatura de ácidos. Bom, professora, fechou isso? Não, ainda não. Vamos lá, então, agora. Vamos complicar mais um pouquinho. Até aqui tá tranquilo, não tá? Encolher um pouquinho a minha louça. Qual que vai ser o oso, professora? O oso. O mais oxigenado é o isso, daí o menos oxigenado vai ser o sufixo. Oso. O mais oxigenado, o ácido, terá o sufixo ico. E o menos oxigenado é o sufixo oso. Oso. Lembrando que o mais oxigenado, o ânion, tem o sufixo ato. E o menos oxigenado, o ânion, tem o sufixo ito. Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora eu vou pegar essa categoria aqui, eu vou até encolher essa coisa minha aqui assim, ó. Que aí vai ser melhor para a gente visualizar isso. E aí eu vou ampliá-la aqui. Eu acho que quando eu copiei faltando um pedacinho aqui, mas dá para eu mostrar aqui, senão vocês não visualizarem, eu vou escrever. Não tem problema não. Ó, então eu vou subir mais um pouquinho. Acho que eu podia fazer diferente, para ficar uma coisa mais organizada. Só um minutinho, deixa eu pegar o livro aqui. O nosso livro. Eu copio aqui. Só um minuto que fica mais organizado. Demorando essa internet. Vocês estão me ouvindo bem ou está com dificuldade para ouvir? Tá dando pra ouvir de boa, Tá professor. Hoje não tá travando, não. Não? Aqui na internet aqui parece que está travando. Só copiando esse pedacinho aqui, que aí eu acho que fica mais claro, aqui, ó. Fica mais visível, não ficou? Agora o que interessa para nós é só esse aqui. Bom, voltando aqui o raciocínio nosso. Olha esses 4 compostos aqui, ó. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Professor, aí a senhora agora complicou, porque lá a senhora mostrou o HNO3, o HNO2, o H2SO4, o H2SO3.
Era um mais oxigenado e um menos oxigenado. Mas agora aqui você tem 4 compostos de cloro, porque o átomo central aqui, dessa estrutura, é quem? Cloro. Ó, cloro, cloro, cloro. O que eu tenho de diferente nessas moléculas aqui? A diferença nessa estrutura está na oxigenação. Esse primeiro aqui eu tenho um oxigênio. No segundo, eu tenho 2, depois 3 e 4. Ele veio aqui na sequência, ó, né? Partindo de um oxigênio na molécula e indo até 4 oxigênios. E ainda eu poderia colocar mais um aqui para vocês. Eu tenho esse aqui, ó. Acho que eu estou no lápis. HCl. Faz parte também. Aí fecha a ideia. HCl nós já sabemos. No meio aquoso é um ácido. Não é assim? Porque sofre ionização. Tem o quê? O H3O+, mais o Cl-. Esse ânion aqui, como é que ele dá um nome a esse ânion? Cloreto. Por quê, professor? Tem oxigênio na estrutura? Não. Então, o ânion tem a terminação eto, o sufixo eto. E o ácido, como é que eu dou um nome a esse ácido aqui? Vocês já sabem também, falam para mim, pessoal. Ácido clorídrico, né? O famoso ácido muriático comercialmente, né? Aquele que nós temos no estômago, não é isso, John? Ácido clorídrico. Então, eto hídrico. Perfeito. Não tem oxigênio, é um hidrácido. Agora, vamos lá. Tem oxigênio na molécula. São oxiácidos. Só que eu não tenho só 2, um mais oxigenado e um menos oxigenado. Eu tenho 4, partindo do menos oxigenado até 4 oxigênios na estrutura. Como que eu faço para dar nome? Da seguinte forma. Eu vou pegar o que é menos oxigenado, tá vendo esse aqui? É o menos oxigenado. E o mais oxigenado, esse aqui. Sobrou meio. Esse aqui, 3 oxigênio e esse 2. Esse que tem entre o 2 e o 3, que tem 3 oxigênio, eu vou dizer que ele é o mais oxigenado em relação ao outro. Só olhando esses dois que estão aqui no meio. Como é que eu faço para dar nome? Esse ânion aqui, ó, o HClO3 aquoso, ou canetinha, aquoso, ele se ioniza, forma o quê? O H3O+, mais o ClO3. Lembrando que eu não estou fazendo a estequiometria dessas reações, porque a gente não ensinou. É ClO3, né? Esse ânion aqui, ele chama clorato. Como assim, professora? Ué, clorato. Por quê? Ato. Por que ato? Ele é o mais oxigenado comparado com o Cl2, ClO2. Então, o ácido que vem dele, como é que vai chamar o ácido? Como é que vai chamar o ácido? Se o ânion tem o sufixo ato, o ácido tem o sufixo quê? Ico. Ico. Então, vai ser ácido, ó, clórico, sufixo ito. Igual nós vimos, ato, ico. O outro, que é o HClO2, vou pôr ele aqui. HClO2, aquoso, em meio aquoso, vai sofrer ionização, conceito de Arrhenius, H3 ou mais do hidrônio, o hidroxônio, mais o que? O ClO2 menos. Mais oxigenado, menos oxigenado. O menos oxigenado, como é que eu vou chamar? Como é que é o sufixo do menos oxigenado? Ito. Ito. Ao menos oxigenado, ito. Então, o ácido vai ser como? Ito.
oso. Ito-oso, igual nós vimos, acabamos de ver isso. Professor, Sim. na hora que dá vontade de falar, mas fica tão estranho, porque o jeito de falar cloroso, eu já ouvi sulfuroso, mas eu acho que a forma de falar assim parece que tá errada. Mas não tá, não. Ácido sulfuroso é o menos oxigenado. Ácido sulfúrico é o mais oxigenado. Certo? Você vai encontrar esses tipos de ácido, né? Então, ó, esse é o ácido cloroso. É o ácido cloroso. É o menos oxigenado e o mais oxigenado. Ah, professor, aqui você está errada. Tem um outro menos oxigenado ainda? Tem. Quando eu tiver 4 na categoria, é isso que eu estou ensinando para vocês, a lógica, né? Eu vou separar os intermediários. Os que estão nas extremidades, eu deixo eles fora. Foi isso que nós fizemos aqui. Professora, Oi. mas eu vou fazer uma pergunta boba de novo, professora. Não, nenhuma pergunta é boba, Wilker. Mas enfim, professora, basicamente quanto mais oxigênio tiver nele, menos ácido ele vai ser. Não. A oxigenação, na verdade, ela está ligada, inclusive, ao caráter, né? Porque o oxigênio, lembra, ele é um elemento extremamente eletronegativo. Então, ele não vai puxar o par de elétrons, ele vai forçar, na verdade, a puxar o par de elétrons na estrutura, que no caso ali ligado ao cloro, vai puxar o par de elétrons e, na verdade, vai liberar o hidrogênio com maior facilidade. E quanto mais hidrogênio tem na solução, lembra daquela historinha que eu contei para vocês? Ah, você comeu pimenta e alguém mandou você tomar água. Lembra disso? Então, eu vou liberar mais hidrogênio. Então, é o grau de ionização. E quanto mais hidrogênio eu tenho, maior é o poder do ácido. Dissociado não, melhor dizendo, ionizado. A pergunta não é boba, não. Então, na verdade, aumenta o caráter ácido. Agora, uma substância, ela vai ser mais ácida ou menos ácida, depende muito da forma como ela está ligada, com quem ela está. É aquele mesmo caso que eu comentei com vocês, né? Uma pessoa está em repouso ou ela está em movimento, lá na física, na mecânica, né? Vocês já estudaram isso, tá? Com o professor de física, não estudaram? Depende do referencial adotado. Aqui, uma substância ácida ou básica depende com quem ela está ligada. Então, ela não é ácida majoritariamente, ela não é básica majoritariamente. Mas, nesse caso, nessa pergunta sua, ela aumenta o grau de acidez. Quanto mais oxigênio eu tenho, por causa das ligações químicas covalente e polarização, lembra? Mas As que nem a ligações senhora falou, depende de quem tá ligado junto. Que vai forçar essa polarização. Mas dentro do comum então vai aumentar o grau de acidez, tá? Então esse é o ácido cloroso. Bom, aí sobrou 2 aqui, nós sobramos 2 aqui. O que é o menos oxigenado e o que é o mais oxigenado. Como é que eu faço para dar nome para isso, professor? Simplesmente, né, vou pegar o primeiro aqui, ó. O HClO. Aquoso. Certo? Em meio aquoso, então não posso esquecer. Vai formar H3O+, mais o quê? Ai, caneta ruim, professor está com dificuldade para escrever, semi-analfabeto. CNO menos, certo? Esse ânion é o menos oxigenado de todos. O que era anterior a ele tinha o sufixo ito. Ele vai continuar com o sufixo ito. Ele vai ser, ó, vou colocar aqui, ó, clorito. Mas eu tenho que colocar alguma coisa ainda para diferenciar ele, porque o ClO2- também é clorito, e o ClO- também é clorito. Aí eu venho com um prefixo. O que significa hipo? E o que significa per? Hipo é de quê? Mais. Bom dia, professora. Pode falar, Felipe. Eu cheguei um pouco atrasado. Hoje vai apresentar algum trabalho? Não, ainda não, Felipe. Tá É na bom. semana que vem. Então, o hipo, né, é aquele que vem de menos. E o per é o quê? É o prefixo aquele que tem mais, per.
e hipo. Então, hipo está abaixo da linha e per está acima. Então, eu vou usar aqui o prefixo o quê? I. Eu acho. Bem pequenininho aqui. Hipo. Como é que fica, gente? Hipoclorito. Hipoclorito. Ah, mas continua com ito, professor? Sim. O que diferenciou ele do outro? Que o outro não tem o hipo. Então, hipoclorito. E como é que vai ser o ácido, então? O ácido, vou novamente naquela mesma linha. Eu vou falar a palavra ácido, vou colocar o hipo e vou colocar o quê? O cloroso. Então, é ácido hipocloroso. É o menos oxigenado de todos. Eu vou falar ácido hipocloroso. Então, eu puxo um prefixo. Além do sufixo, eu tenho que usar o prefixo. Aí, o que tem mais oxigênio? Como é que eu dou o nome para ele? Olha lá, no mesmo raciocínio. HClO4. Aquoso. Sofre o quê? Ionização. H3 ou mais o ânion correspondente, que é o ClO4 menos. Ah, aquele que era mais oxigenado, como é que eu dava nome para ele? Clorato. Continua clorato, ó. Clorato. Sufixo ato. Mas eu tenho que diferenciar ele do ClO3, do ClO4, do ClO3. O que eu vou colocar nele? Vou colocar em amarelo aqui. O prefixo per. E como é que vai ser o ácido? Vou falar ácido perclórico. Não é isso? Vou passar para cá, senão não vai dar certo aqui não. Cadê essa coisa ali? Ácido, né? Ó, perclórico. Ico, ato. Continua a mesma coisa. O que a gente acrescentou aqui, pessoal? O prefixo. O prefixo hipo e o prefixo per. O prefixo hipo é para aquele menos oxigenado de todos. E o prefixo per é para aquele mais oxigenado de todos. Quem consegue fazer uma síntese de tudo isso que nós falamos? Tá aqui, ó, na lousinha aqui, ó. Quem quer fazer? Ninguém? A síntese, professor? É, Johnny. Como Consegue? assim? Dizer tudo que eu acabei de falar. Você consegue? Professora, não é a mesma coisa que você falou antes? É. A mesma coisa que eu falei antes, só que agora eu quero ouvir você falando, não eu. Ué, professor, mais oxigenado fica o ânion eto e sufixo ito. Ico. Menos mais oxigenado, ato e sufixo ico. E o menos Menos oxigenado, oxigenado, sufixo ito e... o ânion. o ânion ico e o sufixo oso. Não. A gente já trocou tudo, Johnny. Como? O ânion fica com o sufixo ito. E o ácido fica com o sufixo oso. Mas isso quando eu tenho duas categorias. Quando eu tenho 4 tipos de ácidos, eu vou sempre pegar aquele menos oxigenado de todos e eu ainda vou jogar um prefixo hipo. E, logicamente, o sufixo vai ser ito para o ânion e o nome do ácido, eu vou colocar o prefixo hipo e o sufixo oso. E aquele mais oxigenado, eu vou colocar o prefixo per e o ânion, né, que dá origem ao ácido, vai ter o sufixo ato, e o ácido vai ter o prefixo per e o sufixo ico. Fechou? Então só tem 2 novas categorias. Na verdade, eu tenho 2 categorias de ácido, hidrácido e oxiácido. Hidrácido é simples.
O ânion tem a terminação eto e o ácido tem a terminação hídrico. Oxiácido. O ânion que tem menos oxigênio tem a terminação, né, ou sufixo ito, e o ácido tem o sufixo oso. O que tem mais oxigênio tem o sufixo ato e o ânion tem o sufixo ico. Agora, ainda tem, quando eu tenho mais de 2 categorias de oxigenados, eu tenho que colocar prefixo. O prefixo hipo, para aquele menos oxigenado, e o prefixo per, para aquele mais oxigenado, independente se é o ânion ou se é o ácido. O ânion vai ser hipo, mais o sufixo ito, e o ácido vai ser hipo, mais o sufixo oso. E no caso do mais oxigenado, o ânion vai ter o prefixo per e o sufixo ato, e o ácido vai ter o prefixo per e o sufixo ico. Isso é nomenclatura de ácido. O que eu preciso saber, então, na nomenclatura de ácidos para que eu possa dar nome? O que eu tenho que sempre ter em mente? Só pegando aqui, onde está a tabelinha. Podem responder, não precisam brigar, não. Eu preciso conhecer os ânions que dão origem aos ácidos. E aqui tem uma tabelinha aqui de ânions para vocês, ó. Cloreto, sulfeto, fosfeto, nitrato, sulfato, fosfato, nitrato, sulfato, fosfato, né? Nitrito, nitrato, sulfito, carbonato, perclorato, clorato, clorito, hipoclorito. Preciso conhecer todos esses ânions. Ah, professor, eu tenho que decorar isso? Não, eu tenho que aprender. Uma coisa é decorar, outra coisa é aprender. Tá? Então, a mesma coisa, né? Todo mundo aprendeu que o Wilker chama o Wilker, não é assim? Porque foi dado o nome dele para o Wilker. Ninguém decorou o nome dele, aprendeu. A mesma coisa é aqui, você tem que aprender o nome. E aí, as regras, né, básicas são essas. Agora, eu preciso, né, conhecer todos esses ânions para poder conseguir dar nome aos ácidos. Tranquilo na nomenclatura de ácido? Alguém tem alguma pergunta com relação à nomenclatura de ácido? Posso passar para a nomenclatura de base? Vamos lá, então. Dúvidas, perguntas? Estou à disposição. Acho que se ficar alguma dúvida, professora, depois eu reviso mais o conteúdo. Essa aula tá gravando? Não sei mais se Tá gravando. Tá, né? Deixa eu ver. Tem hora que eu esqueço de gravar. Só copiando esse pedacinho. Vou adicionar mais uma página aqui. Seria da gente, hein, sem Ctrl+C, Ctrl+V nessa vida, não é? Tem uma coisa melhor que foi inventada do que Ctrl+C, Ctrl+V? Não, né? Base. Bom, nós já sabemos o conceito de base de arrênios. O que é mesmo o conceito de base de arrênios? Que meia coisa ele sofre dissociação. Exatamente, John. Meio aquoso sofre dissociação, né? Diferente de ácido que sofre ionização. Lembra, né? Ionizar é quando eu tenho um composto molecular e forma íons. Dissociar é que eu já vou partir de um composto iônico e não de um composto molecular. Então, eu tenho muita gente boa que faz confusão com relação a isso, tá? E essa é uma pegadinha aí de Enem, de vestibular, que às vezes o aluno acha que saiu muito bem, né? Saindo lá fora achando que é o bambambam e fez coisa errada. Que eu preciso aí ter essas condições, tá? Então, não esquece desses conceitos que eles são aplicados dentro de um texto minuciosamente, né? Com detalhes que o aluno às vezes nem percebe, tá? Então, essa substância aqui, né, em meio aquoso, ela dissocia e não ioniza, porque ela é uma base, e tem como resultado dessa dissociação o íon hidroxila OH-, oxidrilo. Bom, eu tenho aqui dois... como é que eu falo, então, é uma base? Como é que eu dou nome para a base? O nome de base é muito simples.
E aqui até está destacado, eu copiei lá exatamente para a gente seguir aqui. Eu vou falar sempre a palavra hidróxido, né? A conectiva aqui, né? A preposição de e o nome do cátion. Então, se eu tenho esse composto aqui, ó, NaOH, como é que vai ser o nome dele? Vou falar a palavra hidróxido de... Que cátion é esse? Como que eu dou nome para esse elemento químico? Sódio. Hidróxido de sódio. Ah, professor, se fosse assim, ó, AlOH3. Como é que seria o nome? É uma base que em meio aquoso ela vai dissociar, vai formar o Al3+ e o OH-. Como é que eu daria nome para isso aqui, pessoal? Precisam brigar, não. Pode ser um por vez. Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. Ah, é simples, não é, Felipe? Para dar nome, é só eu falar a palavra hidróxido, o D e o nome do cátion. Muito mais tranquilo que a nomenclatura de ácido. É, mas tem um pequeno detalhe. Alguns, né, cátions iônicos, né, íons positivos, são chamados de cátions, podem, né, e aí isso eu não falei ainda para vocês, e nem vou falar aqui no primeiro ano, a gente vê no segundo ano que a gente ensina isso, como calcular NOx, né, que é quando a gente trabalhar, agora a gente fala de óxidos, mas eu vou falar como calcular NOx lá no segundo ano. Que tem o mesmo elemento químico, por exemplo, aqui. Estão vendo aqui o exemplo 3 e o exemplo 4, que está aqui, que eu copiei e colei aqui? Eu tenho, ó, o ferro. Qual que é a diferença desse aqui? Vou até puxar aqui, ó, vermelhinho agora, ó. FeOH3. Aquoso. Em meio aquoso, dissocia, forma o quê? Fe3+ mais OH-. Qual que é a diferença desse composto? Ou melhor, o exemplo 3 que ele deu lá no livro para o exemplo 4. Qual que é a diferença dessa estrutura? O número 3? O hidróxido de ferro, o OH, né, do primeiro tem 2, não é isso, Felipe? E no segundo, né, no exemplo 4, melhor dizendo, tem 3. Ou seja, o NOx do ferro, ou essa carga desse íon, ferro, ela pode ter variações, oscilações, ela não é fixa, né? Depende, professor, quando? Depende com quem ele está ligado, nas condições, tá? Isso a gente vai discutir um pouco mais, que isso aqui é fundamental, inclusive, que a gente fala que a espécie química, né? Isso aqui é espécie química. A espécie química com carga 2+, e a espécie química do ferro com carga 3+, são bem distintas uma da outra. Né? E às vezes, né, nós trabalhamos com isso, inclusive no nosso organismo. Medicações que nós ingerimos, depende da espécie que tem, né, os elementos químicos que estão na estrutura do composto, ele vai ser mais absorvido ou menos absorvido, não só no nosso organismo, quanto no meio ambiente. Então, a espécie química é que vai ditar a forma como ela vai ligar. Só contando uma historinha para vocês terem uma noção do que é isso, mas ainda vamos trabalhar os conceitos lá na frente, que quando nós vamos avaliar, por exemplo, a contaminação de um rio por um determinado elemento químico, eu não posso avaliar a concentração daquele elemento químico total. Eu tenho que avaliar, na verdade, a concentração daquele elemento químico, qual a espécie dela que nós temos lá em maior concentração. Então, esse é um problema seríssimo, por exemplo, em curtumes, que os
resíduos, né, que eles descartam, os resíduos sólidos, são ricos em crômio. E o crômio, nós temos a espécie crômio 3+, certo? A espécie 3+, e a espécie 6+. É mesmo? É. Duas espécies distintas. Essa aqui do crômio 3+, tranquilo. A gente pode descartar ela no manancial, ou até usar aquele resíduo, né, como matéria orgânica para adubo, fertilizar solo, sem nenhum problema. Agora, essa espécie de crômio 6+, ela é extremamente carcinogênica. Ela entra no nosso organismo e ela vai causar, né, mutações, divisões das nossas células anormais, né, ou fazer com que o nosso organismo, né, tenha uma reação, né, autoimune com relação a essa estrutura, e aí nós temos, então, o famoso câncer, que todo mundo já ouviu falar um dia. Ah, mas só isso? A mudança da carga no elemento químico, no íon, altera tudo isso na natureza, no nosso corpo, nos processos, né, que a gente chama de biogeoquímicos, tá? Mas voltando aqui, então, nós temos uma série de elementos químicos na tabela periódica que vão migrar de uma espécie química para outra, uma espécie de íon com uma determinada carga a outra carga, dependendo das condições do meio que ele se encontra. Bom, nesse caso aqui, a gente tem o ferro 2+ e o ferro 3+. E como é que eu faço para dar nome para essa base? Porque é tudo ferro. Você me ensinou que eu vou falar a palavra hidróxido e o nome do ferro. Então, vai ficar hidróxido de ferro, hidróxido de ferro. Como é que eu vou diferenciar um do outro? Simples. Eu vou falar a palavra hidróxido, como está aqui, de ferro 2. Olha lá, ferro 2. Ou eu vou falar a palavra hidróxido de ferro 3. Ainda posso encontrar na literatura, em vez de ferro 2, eu posso encontrar a palavra ferroso. E ao invés de ferro 3, eu posso encontrar a palavra férrico. O que você lembra desse oso e ico aqui? Férrico e ferroso. Então, ao invés de eu falar hidróxido de ferro 2, eu posso dizer também hidróxido de ferro, hidróxido ferroso. Aí eu tiro esse conectivo de, essa preposição de. Ou eu ainda posso encontrar hidróxido, em vez de ter o de ferro 3, eu vou encontrar hidróxido férrico, que é o mais comum, hidróxido ferroso e hidróxido férrico. O oso e o ico, você lembra de que mesmo? Bom dia, pessoal. Tudo bem com os senhores? Bom dia, bom dia. O hidróxido O oso? Isso, Felipe. Pode falar. é de sódio? O oso, eu vou lembrar que quando eu falei lá do ácido, né? Esse sufixo oso para o ácido era aquele ácido mais oxigenado ou menos oxigenado? Menos oxigenado. Menos oxigenado. Aqui, o oso eu estou usando para o hidróxido de ferro 2, que eu tenho 2 hidroxilas. E no caso do hidróxido férrico, eu estou usando para o quê? Que tem 3 hidroxilas, da mesma forma. O menos eu uso o oso e o mais eu uso o ico. Então, tem essa ligação. Nomenclatura de base é tranquilo, então. Como é que eu falo? Palavra hidróxido de mais o nome do cátion. Se eu tiver o íon que está formando a base, né, o cátion que está formando a base, tiver NOx variado, essas cargas variadas, eu falo carga ainda, porque depois a gente vai entender o que é NOx. Que não é um fixo, então eu tenho que trabalhar com isso. Eu tenho que indicar qual é essa carga, qual é esse NOx. Ou eu trabalho com o sufixo oso ou ico, ou eu vou indicar por algarismo romano. 2, 3, 4. Né? No caso do crômio que eu citei aqui para vocês, né? Eu poderia falar hidróxido de crômio 3, hidróxido de crômio 6. Ou ainda eu falaria hidróxido cromoso ou hidróxido crômico. Certo?
Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Eu tenho um pouco, porque eu cheguei um pouco atrasado, eu perdi um pouco da aula, professor. Sei, Felipe. Aqui, ó, Felipe, a gente explicou, né, com todos os detalhes aqui das nomenclaturas, tá? Então é importante você assistir aí, que ela tá gravada, todos esses pontos aqui. Então, você pode tanto usar Ico e o uso, ou tanto usar algarismo romano nessa parte, professor. Na base, sim. Hoje usa mais o algarismo romano, mas você pode encontrar ainda esse sufixo os e ico nas bases também, para dizer aquela que tem o maior nox, né, do cátion, você usa o ico, e aquela que tem menor nox, você usa o osso. Tá? O nox, por enquanto, ficam assim, é aquela carga do cátion, por enquanto. Mas isso é outra, a gente vai trabalhar isso de uma forma mais detalhada lá no segundo ano, caso vocês forem meus alunos. Pessoal, a semana que vem, então, nós vamos fazer a apresentação. E lembra que a gente está faltando com vocês aí 1 hora de aula proveniente da reposição desse sábado, que eu não pude trabalhar com vocês, porque eu já estava dando aula no sábado, conforme eu falei para vocês. Então, na semana que vem, eu vou precisar de 30 a mais, e na outra semana também de 30 a mais. E aí a gente também encerra. Por quê, professora? Porque semana que vem as nossas apresentações. E aí eu preciso de 30 a mais para poder encerrar. E aí na outra semana eu vou fazer um fechamento e tentar encerrar um livro, né, uma parte importante do livro, e eu vou precisar desse horário também. Até aqui, Professor, tem alguma dúvida? Então, semana que vem a gente vai até meio-dia, e na outra semana também, essas 2 terças consecutivas. Tranquilo? Pode falar, Felipe. então semana que vem, Apresentação. essa apresentação, São os mesmos temas que eu agendei para vocês antes do recesso. Só que aí eu tá. quis fazer esse complemento aqui primeiro, para depois vocês irem com as apresentações. Aí no caso, vai ser com a mesma pessoa, né? Porque Isso, os mesmos grupos. o meu grupo Verifique era, se tem né? alguém, Felipe, verifique se tem alguém que não está interligado nesses grupos aí. É preciso que todos apresentem na semana que vem. Combinado? Combinado, porque o meu grupo era o Guilherme e o Vitor. Aí vai ser o mesmo, né? Isso, vai ser o mesmo. Tá bom. Tá bom? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Professora, só lembrando, não sei se a senhora lembra, o tema que a senhora tinha passado era o comportamento, no caso o meu grupo ficou do comportamento do nitrogênio na atmosfera? Isso, é isso mesmo. Na hora, Júlia, eu vou montar uma planilha junto com vocês, aí vocês vão me relembrando aqui para mim. Talvez eu não consiga, porque é dentro dessa lógica, né, que a gente vai puxar agora esses conceitos de ácido e base que nós trabalhamos aqui. Ainda falta uma função inorgânica, mas eu prefiro fazer a apresentação de vocês semana que vem, para que eu garanta, né, a nota do 4º bimestre de vocês, e aí na última aula eu consiga fechar a parte de óxido, baseado nas apresentações de vocês. Tranquilo? Vou baixar a lista de presença aqui, baixando a lista de presença. Então, lembrando, semana que vem, combinado, todos nós vamos ficar até meio-dia, meio-dia e 15, tranquilo? Parar a gravação. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Posso parar a gravação? Pode. Tranquilo?